Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, Baobá Cultural traz hoje uma pessoa diferente. E diferente porque eu considero um homem feliz. Nem sempre as pessoas são felizes no exercício da sua profissão, daquilo que ele escolheu para viver e lutar no país. Eu trago hoje um magistrado, um senhor magistrado, que eu acostumei a admirar e a querer bem. Não é só admiração, o querer bem é fruto da admiração. Trata-se de Amaury Moura. O desembargador Amaury Moura tem uma carreira fantástica. Ele é o decano do nosso tribunal. Penso, já são 46 anos que ele é magistrado, é juiz. E há uma coincidência notável com a minha vida. É que ele, primeiro, ele tomou posse numa comarca chamada Pendência, e até hoje o que ele julga é pendências. É o que cada juiz julga, é pendências, para resolver pendências. Ele tomou posse no dia 27 de julho. Dia 26 eu sou afiliado e filho e afilhado de Santana. Eu nasci no dia 26 de julho. Quando ele está assumindo lá, eu estou assumindo no mesmo ano, 78, eu estou assumindo a reitoria da Universidade do Rio Grande do Norte. O pai dele era um senhor advogado, um homem bom, um homem justo, um homem decente e meu amigo pessoal. Ele tem, pois, um pai advogado, um filho advogado. Eu tenho um filho advogado e meu pai advogava, meu avô era advogado. Há uma série de coincidências que a vida alegra. O pai dele, uma historinha que eu vou contar para vocês, de Janirito, figura ótima, me procurou uma vez, queria uma sala para o seu escritório. E era o meu escritório com Zé Augusto Delgado. Delgado foi ser juiz e levou a vida inteira. Eu fiquei sozinho e deixei o escritório, montei no outro canto. E o doutor de Janirito assumiu o meu escritório. Então há uma série eu digo que são deuscências, que Deus sabe porque faz essas coincidências que são aproximadas. O desembargador Amaury assumiu nesse tribunal, durante toda a sua vida e como no Tribunal Eleitoral, as mais altas funções. Foi presidente do tribunal, foi vice-presidente, exerceu a direção da Escola da Magistratura, promoveu cursos de formação de gente, de juízes, de gente capaz para estar aqui, e exerce com todo o trabalho aqui. Começa a chegar às 8 horas da manhã, ele está aqui. E depois, há uma coisa curiosíssima, que é a presença dos colegas desembargadores na sua sala. Hoje ele é o corregedor do tribunal. E, como correção, se há alguém capaz de ser corregedor, pelo jeito de ser, de exercer o juizado, a magistratura, é Amaury. Ele é o conciliador, é o homem que sabe orientar, muito mais do que condenar, de que estabelecer. Claro que tem a função de corregedor é também estabelecer o controle, para que a coisa ande bem. Não só quanto com os outros magistrados do Estado, mas também as suas funções se ampliam até a função cartorária toda observada por ele. O desembargador Amaury recebe aqui permanentemente, eu tive notícias de que os outros desembargadores vêm sempre aqui. Não só porque ele é o decano, é que é o jeito dele de ser e de orientar e de saber estar presente. Colegas
é Primos Inter Pares, ele está no meio desse grupo e ele é uma pedra de toque, é um motor de atividades várias da magistratura. O que é que eu posso dizer mais? Eu perguntei a um grande juiz, que é meu amigo, eu admiro muito e quero bem também, que é Paulo Maia. E Paulo Maia, a primeira palavra que ele falou, Paulo, me diga aí quem é Amaury. Ele disse, a força moral. Primeira palavra, que não precisa mais nada dizer, é a força moral. Aí contou uma série de coisas, inclusive esta da presença e do entendimento perfeito com seus pares, com os desembargadores, nesse tribunal que muito orgulha o Rio Grande do Norte. Meus amigos, já conversei muito, vamos falar um pouco sobre o desembargador Amaury, que está aqui presente. Como é que foi o começo da sua atividade como juiz em pendência? São várias comarcas do interior, né? Sim, 5, me parece, né? 5 comarcas, verdade. Primeiro eu quero cumprimentar os telespectadores, né, que eu sei que dá audiência nesse seu programa, naturalmente em função dessa sua capacidade e maneira de conduzir o programa e pelo esse lastro de amizades que você conquistou aqui ao longo da sua vida e principalmente aqui na capital e por onde passou. Agradeço no primeiro momento o seu convite, que muito me honra estar aqui, e dizer inicialmente dessas coincidências que você falou, que para mim são felizes coincidências, né? Inclusive lá no escritório foi também onde eu comecei, naquele mesmo escritório, quando terminei o curso, ainda terminei em 76, concluí em 76 e fiz o concurso em 78. Aliás, finalzinho de 79 e ingressei em 78. Quer dizer, também advoguei ali onde foi o seu escritório. Quer dizer, eu estou sempre no bom caminho, né, seguindo os seus passos. Mas, enfim, de fato, eu ingressei em Pendência, foi a minha primeira comarca. Aquela época muito jovem, né? Eu tinha 24 anos. Começou quase menino, né? Pois é. E naquele tempo realmente não era comum, né, se ingressar na magistratura com essa idade. Até porque antes se exigia a idade mínima de 25, depois reduziram para 21. Por feliz coincidência, foi quando eu concluí e pude fazer o concurso. Mas tem um fato, já que você me falou em curiosidade, é um fato curioso. Logo no meu primeiro dia, quando fui tomar posse na comarca de Pendência, que eu não sabia nem onde era. Na verdade, naquela altura eu fiz o concurso, o tribunal me nomeou para lá, quer dizer, naquela época a nomeação era do governador. E como funcionava a coisa? Nós pegávamos um título de nomeação e esse título era apostilado pelo escrivão do primeiro cartório. Era quem fazia a apostila e ali era quando nós, de fato, ingressávamos na magistratura. Era a emissão de posse do cargo de juiz. E era o escrivão. Então, eu com o título, meu pai, de Janerito, e agradeço pela referência que você fez ao nome dele, disse, vamos tomar posse. E eu tinha que tomar posse logo, porque para contar a antiguidade, aquela coisa, né, que era no ingresso da carreira. Enfim, chegamos lá, eu e ele fomos de carro e procuramos o hoje saudoso Egberto Lira do Vale. Egberto, a grande figura humana que desapareceu recentemente. Isso, recentemente. Foi meu primeiro escrivão e ele era titular do primeiro cartório, tanto do registro quanto do cartório judiciário, tanto do extra quanto do judiciário. E era lá que ele era quem, enfim, e ele nos recebeu e eu percebi que a todo momento ele sempre se dirigia a papai. Eu ali à margem, né, vamos dizer assim, e ele, não, doutor, vou para lá e tal e tal. Conversamos um pouco, fomos até a sala onde ele tinha um birô para ele fazer aquela postilagem, aquela coisa.
E dirigiu-se ao papai e disse, o senhor trouxe o seu título? Muito boa, É. muito boa. Aí papai, não, o juiz é esse aqui, ele olhou, desculpa, esse menino aqui, eu pensei que era o senhor. Então foi meu ingresso na magistratura, foi exatamente desse jeito. Enfim, depois nós adquirimos uma grande amizade, ele era um servidor muito zeloso, muito cuidadoso, todos nós conhecemos. E faleceu agora recentemente. Parnamirim, né? Parnamirim. Mas você teve em outras comarcas? Tive. Areia Branca, né? Isso. De pendências eu fui para São Tomé, por remoção. Passei pouco tempo em São Tomé porque vagou Monte Alegre. De Monte Alegre. Monte Alegre, aqui vizinho. Várias regiões do estado. Isso. De Monte Alegre eu saí para São Miguel por promoção. Já foi para Tromba? Já, lá no Alto Oeste, lá no final. Já era segunda, já né? segunda entrância, fui para promoção. E de lá, presidi aquela eleição de 82, lá em São Miguel. Aquela eleição Algum do voto fato vinculado. notável dessas outras comarcas, como esse do menino lá de... Teve uma, eu não me lembro qual foi a comarca, mas na apuração da eleição, eu saí para fiscalizar aquelas sessões, né, aquela coisa. O juiz tem que sempre, né? E chegou aí na porta da sessão, tem uma meninazinha, uma mocinha, distribuindo panfletos, propaganda e veio e me entregou. Ele achou que era algum eleitor, alguma coisa, que estava lá e me entregou. Quando eu olhei, eu digo, minha filha, não, é isso? Você não ela pode saber. Enfim, era até a menor idade, menino de menor idade. Ainda menor. Eu tive que... Convidei-a para sair, chamei os pais, enfim, tomei as providências lá. Mas ela me confundiu. Não é certamente, né, nesse veio votar aqui, eu vou ver se conquisto o voto aqui, dele. Eu vou conseguir o voto dele. E me para a entregou. pessoa dela. E por aí vai. Monte Alegre, de São Miguel, eu saí por remoção para Areia Branca. Passei 2 anos em Areia Branca e vim por promoção para a vara da Fazenda Pública, a segunda vara. A segunda vara, eu passei 11 anos na vara da Fazenda Pública. Eu acho na vaga do doutor João Primênio. João Primênio. Isso, doutor João Primênio. Ele aposentou e eu vim e fui promovido. E fiquei de 1985 até 96, quando vim para o tribunal. Já em março de 96. No tribunal, qual era? Eu vim, o tribunal primeiro eu fui convocado, passei um tempo no tribunal. Sim, você passou um tempo como convocado. Como convocado, em 95. Desculpa você, o tratamento... Mas claro, nós somos amigos e fica absolutamente à vontade, não há absolutamente o que desculpar. Não estava advogado e o desembargador, não. Vamos dispensar a toga e a beca, né? Bom... eu vim e fui como substituir o desembargador Chico Lima por 2 meses. Logo em seguida, eu substituí o desembargador Nilton Pinto. Nilton Pinto. Que era o decano na época. Durante isso, em 95. Passei praticamente o ano todo, porque o desembargador Nilton Pinto tirou uma licença médica, alguma coisa assim, férias, juntou um período lá, e eu passei um bom tempo, praticamente quase todo ano de 95, como convocado no tribunal. Aí o desembargador Nilton Pinto aposentou-se e foi quando surgiu a vaga e eu concorri e o tribunal entendeu que eu merecia, né? Então, talvez um gesto de benevolência do tribunal, né? Mas, enfim... Nada mais justo do que a sua presença aqui. Graças a Deus, estamos aqui desde 96. E aí começou as funções? Isso, eu vim para a Câmara Cível. Câmara Cível? Câmara Cível. Naquela época o tribunal tinha a Câmara Criminal e uma Câmara Cível somente. Teve o tempo todo, a maior parte do tempo, pelo menos a maior parte foi Câmara Cível. Isso. Julgamento Isso. Na Câmara, a primeira Câmara, e naquele tempo ainda eram 11 desembargadores. Peguei o período ainda de 11, depois aqui
Era no tempo de 11 desembargadores, depois é que passou a 15, né? Isso, um período em que não tinha informática, não se usava computador, ainda era tudo na velha máquina de datilografia. Datilografia, né? Era assim, ainda. Nada, e nós Você escrevia as decisões ou à mão ou datilografia? Não, eu já fazia datilografado. Eu nunca tive costume de fazer à mão. Eu sempre fazia datilografado. Aqui e lá não tinha como apagar e perdia papel, começava de novo, enfim. Mas era assim. Alguns desembargadores faziam à mão. Daquilo ali, nós fazíamos o voto. Depois de discutir a matéria, né, levada ao pleno ou à Câmara, aquilo era levado para um setor de redação de acordo, quando era datilografado novamente e com a correção, né, enfim, para ser publicado. Então isso demandava muito tempo. Você também dirigiu a revista, né? Também. Fui então, diretor da revista. praticamente todas as funções aqui. Verdade, eu passei pelo TRE, fui presidente, fui vice, aqui fui vice 2 vezes. 2 vezes vice? Já, 2 vezes. Além de presidente. Isso, fui presidente, passei pela Escola da No Magistratura. Tribunal Eleitoral você foi vice-presidente? Vice e presidente. Vice-presidente. Na época eu sucedi do Aécio Marinho, esse foi Aécio. E aqui fui vice-presidente. Esse foi meu colega de turma, uma figura, pessoa bacana. Tal. Era muito dedicado, né? E ele foi dividir com ele lá, ele era presidente e eu vice. Depois ele saiu e eu assumi a presidência no TRE. E algum episódio interessante do Tribunal Eleitoral? O Tribunal Eleitoral sempre tem, né? Essa história de eleitoral, tem naquela época era diferente de hoje, né? Você sabe que tinha as apurações eram ainda manuais, não era? Tinha aquele trabalho de abrir aquelas urnas, contar as cédulas, chamar voto por voto, que eu sempre chamei voto por voto. E havia sempre aquelas coisas de... E havia uma onda de brejeira, né? Isso. Era do interior, o pessoal então, de fazer. A famosa brejeira. Tem uma história de Zé Lins que eu acho ótima. Sim. Que o Zé Lins, quando abriu a urna, ele disse, olha, aqui a minha mãe me traiu, minha mulher me traiu, agora eu votei em mim, não tem voto nenhum. Mas essa história circulou no meio aí. Isso, como é que havia, né? Mas representa exatamente aquela fase de que existia aquelas brejeiras. Eu, como magistrado, nunca constatei assim, nunca foi impugnado uma urna que mandasse para o tribunal. Eu sempre... Mais tranquilo, né? Foi um período mais tranquilo. Foi. Nas sessões sempre havia aquelas... Entrava o advogado, chegava, está havendo uma brejeira lá, alguém está uma confusão. A gente chegava lá, não tinha nada. Mas, meu, o que é que houve aqui? Aconteceu aqui, inclusive, eu era juiz da 2ª zona eleitoral. Passei pela zona eleitoral aqui também. E estava no tribunal, ainda naquele prédio lá da praça, ali no centro. E chegou um advogado muito afobado e dizendo que estava uma confusão lá numa sessão no Aeroclube. E eu tinha que ir lá porque estavam exigindo a presença do juiz. E então, peguei o carro e fui. Vamos lá. Chegou lá, maior tranquilidade, e ele me acompanhou. E eu cheguei, qual foi o que houve aqui? Não, o que me disseram. Entendeu? O me disseram é uma coisa. Mas você me tira de lá, me faz. E eu já fui preparado para resolver com polícia, achando que aquilo ali, não é? A coisa era precisar de uma intervenção policial, pelo grau de que ele me contou. Vamos voltar no tempo. Amaury, como foi a sua infância? O que você estudou? Onde é que o que você brincava? Sim. Como foi a sua infância? Um pouco da sua infância. Perfeito. Eu comecei a estudar em Santa Cruz. Papai era juiz lá e foi minhas primeiras letras
foram lá na escolinha que tinha lá de alfabetização e tal. E de lá, o papai veio para Natal e nessa época eu fui para o Salesiano. Uhum. Então, ingressei no Salesiano, fiz um teste, porque eu vinha do interior, aquela coisa, né? Não, mas tem que fazer um teste aqui. Com quantos anos, tal. mais ou menos? Eu tinha 8 anos. 8 anos. 8 anos. Novo, então entrou Isso. lá, foi primeiras letras Lá em Santa Cruz. Em Santa Cruz um pouco maior, eu tinha 6 para 7 anos. Aqui, quando eu ingressei, salvo engano, com 8 anos no ginásio Salesiano São José, não é? Que hoje tem um neto que estuda lá, Gabriel. Oh, que bacana. E fiquei esse período, naquela época era primário, né, até o exame de admissão. Depois saí para o diocesano, o colégio diocesano, aqui em Natal. A infância, eu diria, daquele menino que gostava de jogar bola na rua, da bola de gude também, nessa época nós morávamos ali na Praia do Meio, não sei se você chegou a conhecer aquela casa, e de pescar, aprendi a pescar por ali, depois com meu pai, que também sempre foi bom pescador, né? Mas da infância tranquila, graças a Deus, que fez aquilo que toda criança tem o direito de fazer, né? Que hoje a gente pouco vê, não é isso? Hoje as crianças são da informática, né? do celular. Não, eu era de bola do meio de rua, não é? Da bola de gude, mas sempre com horário para estudar. Não saía. Seu pai era muito rigoroso com você? Era, e ele sempre orientava. Porque ele era alegre e tal, mas também era duro. Era sim. Era juiz, né? Era juiz, é verdade. Inclusive, no início, ele não queria que eu fizesse o concurso. Mas eu disse, não, pai, desde cedo eu já imaginava, a vontade de julgar. já nunca pensei em ser outra coisa. Ingressei na faculdade já com esse pensamento. Talvez até por influência dele. Nessa época, eu do Salesiano, o fórum, ele juiz, papai, e o fórum era na Ribeira. E muitas vezes ele ficava até tarde, naquelas audiências demoradas e tal, e eu saía do Salesiano para lá. Não podia assistir, mas ficava lá. Mas eu achava aquilo tudo muito interessante, aquilo me encantava. A faculdade, como é que você foi à faculdade de Direito? A faculdade, ingressei ainda, era na velha Faculdade da Ribeira. Faculdade da Ribeira. Em 73, não é? Fiz o vestibular, na época encontrei... Tinha latim já? Ainda não? Hein? Latim no vestibular? Não, ainda não tinha. Não, tinha mais não. Não tinha. Ainda bem. Não tinha. O meu foi com vestibular, eu estudando as catilinárias de Cícero. Nossa. Até hoje eu sei decorar um pedaço. Porque tinha medo de chegar na hora e não traduzir. Né? Não. Mas aí, professores? Professores. Depois saímos para o campus, né? Sim. Múcio Vilar Ribeiro Dantas. Múcio. Edgar Barbosa. Grande figura. Grande figura. Lírico, inteligente, culto, né? Muito. José Ildefonso Emereciano. Grande figura, contando histórias incríveis. Aquelas histórias, né? eram muito agradável. Demais. A aula dele era uma delícia de se assistir. É muito bom relembrar essas figuras humanas que estão esquecidas e eram pessoas muito fortes, né? Muito presentes. Exato. Edgar Simite. Edgar. Também. Foi meu colega no Departamento de Prática Jurídica, conversamos juntos. Zé Ferreira, sobrinho. Zé Ferreira. Também. Matéria penal, né? Processo penal. Era. Ítalo Pinheiro. Foi meu professor ainda. Depois desembargador, grande figura humana. Encontrei aqui, não é? E eu cheguei aqui para o tribunal, era sempre professor, né? Professor, ele, não. Ítalo Pinheiro, nós somos colegas agora. Toda vez ele me repreendia. Mas foi meu professor na faculdade ainda. Um detalhe que pouca gente sabe. Ítalo teve alguma coisa com italiano e gostava de um livro chamado Core, Coração.
Sim. Uma vez eu fui, ele sabia que eu ia à Itália, ele disse, eu queria que você me trouxesse. E eu trouxe o livro para ele. E ele recitou para mim pedaços do livro que ele sabia decorado. Curioso, italiano. Curioso. Uma coisa que ninguém podia imaginar Perfeito. no jeito dele. Era uma figura diferente. Era. Ítalo Pinheiro. E tantos outros. Chagas Rocha. Chagas Rocha. Chagas Rocha, Direito Civil. Varela Barca. Carlos Antônio Varela Barca. Bom sujeito. Claro, o nosso inesquecível José Delgado. Delgado. Em Direito Administrativo era Raimundo Nonato Fernandes. Senhor. Também. Senhor professor e advogado muito bom na área, né? Na área administrativa, um grande professor. Claudionor Telógio de Andrade. Claudionor, né? Processo Civil. Processo Civil. Maravilha. A sua vida, rapaz, é uma coisa importante para ser registrado. Para ser seguido pelos novos juízes. Uma apresentação importante. Um pouquinho sobre a sua família. Bom, família eu costumo dizer que é a base de tudo, né? É a base de tudo. Graças a Deus eu posso dizer que fui premiado com a família que tenho. Com a que tenho, que adquiri com o casamento, de onde eu vim, dos meus pais, não é? E que consegui formar depois com o meu casamento, com os filhos, netos, com genro, nora, enfim. É o suporte que nós temos, o suporte maior que nós temos. É o aconchego, não é? É a palavra de carinho, de conforto, é o bom viver, não é? Maravilha. Isso para mim, é tudo. Nós convidamos Ana Lúcia para dar um depoimento, ela que está há tanto tempo com o desembargador Amaury. Ana Lúcia, há quanto tempo você está aqui? Quem é o Amaury? Eu tenho o privilégio de integrar a equipe do desembargador Amaury desde 2003. E, desde então, presencio um atuar de um julgador íntegro, que busca sempre imprimir nos seus julgados o melhor direito, com retidão, certo? Cuja personalidade ímpar, marcada pela elegância, simplicidade e humildade no atender a todos que procuram no seu gabinete. E a equipe dele, a gente tem como baliza que o atuar do desembargador Amaury nos seus processos são marcados pela aplicação do melhor direito com retidão e celeridade processual. Muito obrigado, excelente. Meus amigos, eu trago sempre para vocês um livro que recomendo. Este é um dos livros mais importantes da história do Brasil, porque é a história da alimentação no Brasil, de Câmara Cascudo. E é muito importante que vocês leiam. Ele se compara na grandeza ao Dicionário Brasileiro de Folclore de Câmara Cascudo, que está completando 70 anos e vai sair uma bela edição. Recomendo que vocês comprem os dois. A História da Alimentação e o Dicionário Brasileiro do Folclore. E a frase hoje é dirigida ao desembargador Amaury. As pessoas felizes, isso é de Epicuro, o grande Epicuro. Se as pessoas felizes lembram o passado com gratidão. São contentes no presente e encaram o futuro sem medo. Isto é Amaury. Estamos aqui agradecendo a vocês a presença e o contato que sempre valorizam este programa, o Baobá Cultural, que estará sempre com vocês às 8 horas do sábado e ao meio-dia do domingo. Fique conosco e divulgue. Baobá, semente lá da África, baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa.